Olá, bom dia para você. O programa 5 Watts está no ar, telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista. Vamos aos destaques de hoje. Com o pé atrás, pesquisa inédita revela o índice de confiança do consumidor de Taubaté. Gestão pública e seu impacto regional. Evento realizado pelo 5 Watts reúne candidatos, empresários e entidades e mostra um panorama de questões como saúde, educação e desemprego. Atendendo bem o cliente, comércio em cidades turísticas realiza planejamento nas escalas dos funcionários para o trabalho nos finais de semana. Incentiva a leitura. Livrarias tentam atrair os pequenos leitores e buscam incentivar as famílias a entrarem no mundo da imaginação. Produtos feitos de material reciclado. Preocupação com o meio ambiente tem mudado o comportamento dos consumidores. E itens ecológicos ganham a preferência dos clientes. Uma pesquisa inédita realizada pelo 5 Watts em parceria com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo revelou o índice de confiança do consumidor de Taubaté. Foi a primeira vez que o estudo foi realizado fora da capital paulista. O consumidor olha o preço, examina o produto, mas na hora de fechar a compra... A gente não sabe o que vem por aí, o momento é de esperar e segurar mais o bolso, não ficar comprando coisas sem necessidade. É o momento de esperar, a gente vai comprar só o que a gente está precisando. Desde o ano passado, as vendas no comércio vêm sofrendo quedas. O consumidor parou de gastar, principalmente com os produtos chamados de bens duráveis, como os eletrodomésticos, por exemplo. Segundo os economistas, a confiança do consumidor está abalada, seja por conta da política, da economia ou do medo do desemprego. Tem que ter uma certa segurança nessa questão aí, porque dificulta, né? A crise que nós estamos enfrentando. Há uma insegurança por parte de inúmeras pessoas, né? Esse trabalho desempregado. Agora que já tem assim, algo fixo, né? Aí possivelmente facilita diante da questão também da necessidade. Uma pesquisa realizada pelo 5 Watts em parceria com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo revelou o índice de confiança do consumidor de Taubaté. Foi a primeira vez que o estudo foi realizado fora da capital paulista. O levantamento ouviu 610 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto e revelou que há um pessimismo geral na cidade quando o assunto é consumo. Entre os entrevistados, 85,3% acreditam que é um mau momento para se comprar bens duráveis para casa e 78% declarou que sua família está pior financeiramente que no ano de 2015. É avaliando a percepção, a confiança desses consumidores que nós vamos entender também qual é a projeção de vendas, porque o consumidor é relacionado diretamente ao futuro das vendas. Se ele está confiante, ele vai ao comércio, ele faz compras. Se ele não está confiante, se ele está retraído, que é o que a gente está vendo infelizmente nesse momento, é um bom termômetro para avaliar aos nossos empresários que eles têm que ter mais cuidado ainda, porque as vendas continuarão baixas pelo menos pelos próximos meses. Os pesquisadores também perguntaram se os entrevistados estão otimistas com relação ao futuro. Para 64,2% das pessoas ouvidas, em 2017, suas famílias estarão melhores financeiramente. 53,3% acredita que o Brasil experimentará melhores momentos nos próximos 12 meses. E 71,5% espera que em 5 anos o país passe por bons tempos. Quando eles dizem que daqui 5 anos esperam que estejamos em melhores momentos do que esse, significa que há uma esperança por parte dos consumidores de Taubaté que a economia vai voltar a crescer, que o desemprego vai diminuir, que a inflação vai diminuir, que o endividamento também vai melhorar, que a inadimplência desses mesmos consumidores será sanada. Então essa expectativa que eles têm para 5 anos, de médio e longo prazo, significa que há uma esperança, uma perspectiva desses consumidores entrevistados pelo 5 Watts de que as características econômicas que nos trouxeram para essa crise serão diluídas nesses 5 anos. Há uma perspectiva já melhor para o ano que vem
e a partir de 2018, pelo menos uma retomada de volta de um crescimento sustentado, de uma volta de um consumo mais razoável, sair realmente desse lamaçal. Gustavo também acredita que o cenário econômico vai melhorar e já faz planos para o ano que vem. Um evento realizado pelo Sincovat e pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo reuniu candidatos, empresários e representantes de diversas entidades em Taubaté. O objetivo foi discutir a gestão pública e o impacto regional. Cerca de 150 pessoas, entre candidatos, empresários e diversos representantes de entidades, ouviram um panorama da realidade do município de Taubaté em diferentes esferas, como o Índice de Desenvolvimento Humano, Demografia, Educação, Saúde, Finanças Públicas, Economia, Violência e Segurança Pública. Os dados foram divulgados pelo criador da plataforma Datapedia, Marcos Silveira. É muito importante se empoderar de dados, porque os dados não dão margem de interpretação. É aquilo e é aquilo. E ter em Taubaté já um empoderamento a partir de trabalho de dados faz com que os resultados não sejam ilusórios, os resultados sejam comprovados. Os candidatos aos cargos de prefeito e vereador da cidade também foram convidados para participar do evento. O objetivo do Sincovat é que eles utilizem os dados para pautar suas propostas de governo. Vários candidatos chegaram e falaram, foi muito interessante, eu anotei várias coisas, vou usar nas minhas palestras, nos meus discursos. Isso deixa a gente extremamente feliz porque exatamente era esse o objetivo. Para Marcos, se pautar a partir da análise da gestão pública é essencial. Trata-se de uma visão sistêmica sobre o município, com dados expressivos. Para os candidatos é uma importância fundamental falar sobre problemas na gestão pública, porque a maioria deles não tem nem plano de governo, são ideias que são retalhadas aí e expostas para a população. Mas se você tem o conhecimento dos problemas, se você sabe como o município está evoluindo, e é uma coisa muito importante que a Datapedia traz, é uma visão sistêmica. Não são propostas, uma em saúde, outra em educação, em temas dessas questões assim. A gente já traz um entendimento sistêmico da situação. E aí é o entendimento da cidade que vai trazer o seu desenvolvimento. Durante o evento, o Sincovat divulgou uma pesquisa realizada com 610 pessoas sobre a intenção de votos do eleitor da cidade. Segundo o levantamento, 14,4% dos entrevistados já decidiram quem votar para prefeito no pleito municipal. 18,5% ainda não definiu seu candidato, mas tem preferência por algum, enquanto 67,1% não tem a menor ideia em quem votará. A maioria das pessoas, 53%, declarou que o candidato pertencer ou não a um partido político é irrelevante, enquanto 20,8% diz que o partido influencia parcialmente em seu voto e 26,2% declarou que o partido a qual o candidato pertence determina o seu voto. Para o economista da FEComércio do Estado de São Paulo, Jaime Vasconcelos, os dados que mostram a indecisão dos moradores de Taubaté quanto ao voto é um indicativo importante. Sinaliza que a população está mais atenta para fazer a escolha. Nós estamos avaliando que 67% deles diz não ter candidato, e a gente está chegando cada vez mais próximo à eleição. Isso mostra que ou eles não estão convencidos com o que já viram, pouco viram, porque a campanha começou agora, ou realmente há uma tendência muito grande de aguardar o que vem pela frente em termos de propostas. Então é uma oportunidade, primeiro, para estes candidatos abrirem as suas propostas à cidade, pensando em desenvolvimento social e econômico do município, e também do eleitorado observar quais dessas propostas se encaixam mais às suas perspectivas, o que ele precisa, o que ele acha que a cidade tem de melhorar.
67% não escolheu o candidato. Nesse momento, eu ainda avalio como algo bom. Significa que há espaço para apresentar propostas e, no caso do eleitorado, de assimilar essa proposta ou essas propostas e fazer a sua decisão. A seguir, comércio em cidades turísticas realiza planejamento nas escalas dos funcionários para o trabalho nos finais de semana. O programa 5 Watt volta já. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac Taubaté. Inscrições abertas para cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Faça mais. Faça Senac. Acesse nosso site ou ligue 21 25 6099. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o 5 Watt? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. 5 Watt. Somos o braço forte do comércio. Para quem tem comércio em cidades turísticas, abrir o estabelecimento nos finais de semana é essencial para a sobrevivência do negócio. Sendo assim, é necessário fazer um planejamento na escala de trabalho dos funcionários. Quando chega o final de semana, o pensamento é sempre o mesmo: aproveitar a folga do trabalho e descansar. E é exatamente nesses dias que as cidades turísticas recebem mais visitantes e o comércio aproveita para vender. Miliana é proprietária na Casa do Pirata, localizada em Ubatuba. Ela explica que é fundamental para a sobrevivência da loja abrir aos sábados e domingos. Como nós trabalhamos diretamente com o turista, a nossa demanda finais de semana é maior do que dias de semana. Mas, para abrir o comércio nesses dias, é preciso fazer um planejamento com a escala de trabalho dos funcionários. A gente prefere que eles folguem alguns dias na semana e trabalhem os demais domingos e folguem apenas um ao mês. O lojista que trabalha em cidades turísticas recebe um fluxo maior de clientes no estabelecimento aos fins de semana. Desta forma, para auxiliar e manter a qualidade do atendimento, ele tem a opção de contratar os seus funcionários com o regime de escala 3x1. Marina é vendedora na loja e relata que, para ela, também há benefícios em cumprir essa escala. Se a gente folgasse todos os domingos, por exemplo, não daria pra gente resolver nossas coisas dia de semana. Assim, não tem como ir no banco domingo. Aí é bom, porque a gente folga uma vez por semana. Eu, por exemplo, folgo na quarta e um domingo por mês. A escala de trabalho diferenciada é permitida para cidades turísticas. Mas, para manter o funcionário trabalhando dessa forma, é necessário um requerimento da empresa, como explica a gerente do 5 Watt, Valéria Santos. É necessário um requerimento assinado pelo 5 Watt, pelos 5 comerciários, onde a validade dele é da Convenção Coletiva de Trabalho. Lembrando que a escala 3x1 é válida somente para cidades turísticas e os valores de alimentação são diferenciados. Olá, eu sou Sidney Azevedo, consultor de negócios do 5 Watt, e hoje vamos continuar nossas dicas de atendimento. O vendedor deve saber aproximar-se e fazer uma abordagem que deve ser feita com simpatia e prontidão, deixando o cliente à vontade. O vendedor não pode ser frio. A venda é um processo de relacionamento onde o comprador não é apenas um número. É necessário investir na qualidade do atendimento para cativar uma clientela de qualidade que sempre volta e traz novas necessidades e novos compradores consigo. Siga essas dicas e sucesso nas vendas. O índice de leitura em nosso país é bastante preocupante. O brasileiro lê menos de 5 livros por ano. Para mudar essa realidade, as livrarias tentam atrair os pequenos leitores e buscam incentivar as famílias a entrarem no mundo da imaginação, da cultura e do aprendizado.
telas chamativas, itens coloridos, adereços e muito conhecimento. Aqui são mais de 2.000 itens, entre brinquedos educativos e livros infantis, que podem contribuir para o desenvolvimento das crianças. Augusto é proprietário da Brinkbook e explica que a importância pela procura desses itens vai além das vendas. Hoje em dia, o livro infantil e o brinquedo educativo são estímulos para que a criança inicie nessa fase, né, educativa, que ela aprenda mais, que ela tenha incentivo quando entrar na escola ou estiver nos primeiros anos da escola, ela tenha amor pela educação, para que a gente consiga criar uma geração futura aí, que ame o nosso país, que tenha mais educação, que realmente modifique totalmente a maneira de pensar do que se pensa hoje no Brasil, né? O lojista comenta também que o local oferece livros que extrapolam a experiência de apenas ler, mas que também permite a interação da criança com o seu conteúdo ao manuseá-lo. Por exemplo, aqui nós temos um livro que ele imita sons dos animais, né? E isso traz um interesse maior da criança, porque muita gente fala, mas meu filho não sabe ler. Mas tudo bem, mas se ele aprender a gostar do livro, futuramente ele será um leitor. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBOP, encomendada pelo Instituto ProLivro, das pessoas que declaram ter recebido algum incentivo para o hábito da leitura, apontam a mãe ou um professor como principal figura incentivadora. A pedagoga especialista em leitura infantil, Cássia Capostagno, explica que o incentivo à leitura nas escolas também devem ser somados com o acesso da comunidade aos livros. Entendemos que, à medida que nós oportunizamos a essa comunidade, né, participar das práticas de leitura desenvolvidas na escola, nós podemos também fazer com que esses adultos, os responsáveis pelas crianças, né, os familiares, aqueles que cuidam dos nossos alunos, né, no ambiente familiar, eles comecem a redimensionar o olhar para a leitura. Então, nós, educadores, sabemos da importância da leitura, mas quando a criança leva o livro num projeto de incentivo à leitura para casa, nós permitimos, né, que esse familiar também haja uma aproximação dele com essa criança, há um sentido aí de uma afetividade, né, no ato de ler, que o adulto lê para a criança, né, e que esse adulto comece a perceber também qual é a importância dessa leitura. Luciana é estudante e relata a experiência de trazer a família para a livraria, mesmo quando os gostos pelos gêneros literários são diferentes. Sempre li muito perto com meu pai, minha mãe não, mas meu pai lia muito, então eu acabei com esse costume com ele mesmo, ele me influenciou. O estudo realizado pelo IBOP aponta ainda que a principal forma de adquirir o livro é através da compra nas livrarias, sejam elas físicas ou online. Elas representam 43% do percentual. É o caso da leitura, localizada em Taubaté, onde é possível encontrar desde histórias em quadrinhos até romances, contos e os clássicos, que atendem aos encantos de todos os públicos, como explica Olavo, que é atendente na livraria. Os clássicos eu acho que é mais para manter o valor da literatura. Então tem títulos clássicos que é importante manter justamente pela história, tem muitos autores históricos, então a gente sempre mantém, na loja, os clássicos. Tem gente que gosta só de ler clássico, entendeu? A pesquisa aponta também que houve um aumento significativo nos leitores entre 18 e 25 anos. Arthur é um exemplo. O estudante explica que seu fascínio pela leitura vai além dos livros indicados pela escola. Eu busco conteúdo, né? Eu quero ao mesmo tempo me entreter com algum artista, algum escritor que eu gosto, mas eu também quero ver alguma coisa legal para que eu possa ler, não só uma biografia, talvez de
que não tenha nada que vai acrescentar na minha vida. Tipo, livros que eu me sinta bem quando eu leio e que eu vou sentir que eu adquiri alguma coisa quando eu li, entendeu? Wagner é proprietário da livraria A Leitura e explica a importância da leitura no âmbito de vendas e também no âmbito cultural. As pessoas, de certa maneira, de certa forma, elas canalizam para a compra do livro, porque o livro, na verdade, também, quando ele é seu, você pode manipular ele mais vezes, né? Você teve alguma dúvida, teve alguma coisa que você gostou, você volta, vai lá, né? Confere novamente, né? Pesquisa. Em instantes, preocupação com o meio ambiente tem mudado o comportamento dos consumidores e itens ecológicos ganham a preferência dos clientes. Não sai daí, nós voltamos já. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac Taubaté. Inscrições abertas para cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Faça mais. Faça Senac. Acesse nosso site ou ligue 21 25 6099. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre. Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre admissão de funcionários. Doutor Reinaldo, quais os cuidados que os empresários têm que ter quando o assunto é admissão? Veja, Alexandre, uma questão que chega com frequência no nosso departamento jurídico é com relação à documentação da admissão. O empregador deve entrar em contato com o seu contador, exigir do empregado toda aquela documentação para formalizar o contrato de trabalho através do registro na carteira. Agora, além disso, seria importante, e é importante, que se faça um cadastro desse empregado. Além de constar todos os dados necessários, hoje o e-mail, o telefone celular, esses dados devem ser sempre atualizados nesse cadastro, porque esses dados em algum momento do contrato de trabalho podem ser necessários, como por exemplo no caso de uma dispensa por justa causa, onde cabe ao empregador entrar em contato com o empregado. Então, se você não tem esses dados, um cadastro atualizado, torna-se difícil essa prova. Outra questão diz respeito ao contrato de experiência. O contrato de experiência só tem validade quando anotado na carteira, ou seja, quando o empregado tem o devido registro desde a admissão. Só assim o contrato de experiência tem validade. E ainda, com relação ao contrato de experiência, a nossa convenção, a Convenção do Comércio, veda, ou seja, proíbe a recontratação de empregado com contrato de experiência. Então, se você contrata um empregado que já foi seu empregado, já exerceu aquela função, não se pode fazer o contrato de experiência. A preocupação com o meio ambiente tem mudado o comportamento dos consumidores e tem muita gente dando preferência para os produtos feitos de material reciclado. Em Caçapava, um lojista praticamente dobrou as suas vendas depois que começou a trabalhar com itens ecológicos. Já em Pindamonhangaba, um artesão está transformando tambores velhos em churrasqueiras e bancos. Aqui, cada detalhe remete ao tempo. O aspecto envelhecido dos móveis rústicos são a atração da loja. Há aproximadamente 4 anos, Luiz Carlos encontrou um novo segmento para seu negócio. Transformei a loja para trabalhar especificamente com móveis de demolição. Comecei devagar, com IT, logite, 3, mas de um ano para cá, daí a mudança foi radical. A preocupação com o meio ambiente tem mudado o comportamento de consumo. Isso vale para as compras essenciais, como de alimentos e produtos de higiene, por exemplo, até utensílios domésticos, como artesanatos e móveis feitos de material reciclado. Essa loja vende produtos que alinham a sustentabilidade e o designer
em peças feitas de madeira de demolição. Hoje, a loja Fora de Mão, localizada em Caçapava, tem seu foco para produtos sustentáveis. São mais de 1.000 utensílios para decoração. 80% das peças são feitas de origem reciclável. Luiz explica que as pessoas estão mais conscientes ao consumir itens ecológicos e as vendas praticamente dobraram depois que ele começou a trabalhar com esses produtos. Se eu não tivesse mudado para esse segmento, eu não estaria mais com a loja aqui. Porque no primeiro ano, com poucas peças, o faturamento meu aumentou 150%. E nós estamos em plena crise. E eu estou ainda com faturamento, comparado com o ano passado, acima de 50% a mais. Aqui, tudo se transforma em arte e a criatividade predomina nas peças. Esta janela, por exemplo, se transformou em um quadro. Já esta mesinha é feita de roda de carro de boi. E a arte da transformação não para por aí. O que para muitos um tambor e um botijão de refrigeração seria apenas lixo, para o empreendedor em Pindamonhangaba se transformou em oportunidade de negócios. Ele transforma materiais recicláveis em peças criativas, como essa churrasqueira e esse banco, por exemplo. Há aproximadamente 6 meses, Reginaldo começou a empreender no setor de produtos recicláveis. Criou a empresa Naldo Grill, onde fabrica churrasqueiras e objetos de decoração. Tudo feito artesanalmente. Eu fui na casa do meu amigo e vi aquele monte de botijão e que ele tinha. Falei, não, vamos lá para você buscar. Ele falou, o que é isso? O que você está vendo? Eu falei, olha, você não sabe o que eu estou vendo. Eu estou vendo milhões de oportunidades com esses botijõezinhos. Aí ele falei para ele, depois de uma semana, eu falei, ó, vai em casa lá, no final de semana, você vai dar uma olhada o que eu vou fazer. Aí ele chegou, tava a churrasqueira montada, tudo bonitinha. Aí assamos uma carne e ele olhou, falei, nossa, mas como que de um botijão? Foi surgir a churrasqueira. Foi a partir de uma necessidade e olhando os botijões, acabei criando uma oportunidade. Em média, uma mini churrasqueira demora 40 minutos para ficar pronta e custa a partir de R$70. Ao todo, Reginaldo desenvolveu cerca de 12 modelos de produtos feitos com tambor e botijão. As peças são personalizadas de acordo com o gosto do cliente. Para ele, este trabalho vai além de uma alternativa de fonte de renda. Uma andorinha não faz verão, sabe? Se cada um fazer um pouquinho essa parte da sustentabilidade, de tipo um meio de se preservar o meio ambiente, tipo todo mundo, cada um fazendo uma parte. Imagina só, cada um grãozinho de areia, quando vê tá um castelo montado, sabe? Uma necessidade surgiu uma oportunidade e você tipo ajudando a preservar o meio ambiente. Na abertura do nosso programa de hoje, pudemos acompanhar o resultado de uma importante pesquisa que revelou o Índice de Confiança do Consumidor de Taubaté. Foi a primeira vez que esse estudo foi realizado fora da capital paulista. O levantamento feito pelo Sincovat, em parceria com a FEComércio, mostrou por que as vendas, de uma maneira geral, estão ruins. Nosso consumidor anda inseguro, com medo de ir às compras, fazer contas e, de repente, perder o emprego, por exemplo. A boa notícia é que há uma grande expectativa de dias melhores. Mais de 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o país vai melhorar daqui 12 meses. Então, cabe a nós, empresários, manter esse otimismo. Ter cautela sim, porque o momento ainda é difícil, mas já planejar o final de ano, por exemplo, negociar bons preços com os fornecedores, melhorar a vitrine, a iluminação, preparar uma boa equipe de vendas. Lembre-se, esse período vai passar e quem estiver mais preparado sairá mais forte. Nós do Sincovat temos um consultor de vendas e marketing à sua disposição. Aproveite e bons negócios para você. E o programa de hoje termina aqui. Continue bem informado, acesse portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para você.